Como eu deixei a timidez de lado para começar a gravar conteúdo, fazer podcast e dar palestra. Eu sempre fui aquele cara que quando a gente falava de apresentar algo na faculdade, na escola, eu era o último a me oferecer, porque eu chegava lá na frente, ficava nervoso, me dava um frio na barriga e nunca soube lidar muito bem com essa situação. Hoje eu consegui mudar a situação, eu gravo conteúdos, eu faço podcasts, dou palestras, mas como eu consegui fazer isso? Isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Foi um processo longo, mas também não é tão difícil quanto a gente imagina que seja. A primeira coisa que acontecia quando eu me propunha a gravar algum conteúdo, falar em público, era o estômago embolando, já aquela sensação horrível na barriga. E por quê? O nosso cérebro ele é treinado para evitar o gasto de energia, evitar coisas novas, evitar coisas que vão gerar conflito em nós mesmos. Isso gera na gente uma sensação de incapacidade, medo, e a gente acaba até achando que nunca vai ser capaz de fazer aquilo. Fica com medo de toda vez ir lá e falar em público, em errar, gaguejar. Essa sensação não faz sentido, porque quando a gente está com um amigo próximo, com a família, a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue falar bem. E porque lá em cima do palco, gravando conteúdo, a gente trava. Tudo começa no nosso cérebro. Nosso cérebro, com as referências que a gente tem do passado, de todas as vezes que a gente foi fazer isso e errou, e passou alguma vergonha, falou alguma coisa errada, ele traz isso pro agora, porque são essas as referências que ele tem. E toda vez que a gente for se propor a falar em público, fazer algo diferente do que a gente está acostumado ou nunca fez antes, a gente vai sentir aquele frio na barriga, porque a gente vai estar escutando o nosso cérebro. E o que eu fiz para mudar isso na minha vida? Eu comecei a mudar as minhas referências. As referências do passado que eu tinha era falando na escola ou na faculdade. E eram assuntos que eu não dominava tanto, que eu não tinha tanta proximidade com aquilo para falar. O que eu comecei a entender foi que quando eu falava do meu coração, coisas que eu acreditava e confiava, coisas que eu estudei e era próximo, era muito mais fluido falar sobre esse tipo de assunto para mim. E eu comecei a ver que o que eu acreditava que não era para mim, podia ser. E quando eu mudei minhas referências, eu passei a escutar mais meu coração, porque no meu coração tinha meus motivos, no meu coração tem a minha verdade, o porquê de eu estar fazendo isso, e porque isso que eu faço tem o potencial, às vezes, até de ajudar alguém. Outra coisa foi eu começar a ver que não é do dia pra noite que as coisas acontecem. A primeira vez que eu me propus a falar, eu não era bom. Era a primeira vez que eu tava fazendo aquilo. A gente nunca vai ser o nosso melhor na primeira vez. Como a gente resolve isso? Frequência e proximidade. Quanto mais próximo eu for de pessoas que fazem isso e com mais frequência eu fizer isso, esse processo vai acelerar. E a cada conteúdo que eu fizer, a cada vez que eu me propor a fazer isso, vai melhorar nem que for 1%. Se você, como eu, já acreditou que isso não é pra você e gostaria de fazer isso, se proponha um novo desafio. Aceite entrar em um desafio, aceite no começo, não vai ser as mil maravilhas, mas comece. Eu garanto que você não tem nada a perder. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.